vai dar continuidade ao que fizemos na semana passada. Eu pedi que fossem encaminhados para vocês os textos dos 3 sermões, que a princípio a gente vai discutir hoje. Na aula passada a gente fez uma introdução, tanto à relação entre a retórica e o cristianismo, quanto aos próprios sermões do Vieira, né? E o que eu pretendo fazer hoje, pode me ajudar, pessoal? Vou colocar só para aparecer, em vez de aparecer por hoje. Tá bom. Tá tudo bem, tudo bem. Então, nós estávamos falando do sermão da 60ª. Eu distribuí para vocês, e só para contextualizar, porque acho que há 2 alunos, ouvintes que não estavam aqui na semana passada. Então, nós começamos a falar do sermão da 60ª. Eu distribuí para vocês a primeira parte do sermão, nós até lemos em conjunto. E como a gente se deteve bastante na introdução, a gente não desenvolveu muito a análise do sermão, coisa que eu pretendo fazer hoje, né? Como o foco seria o de desdobrar esses 3 sermões, né, o da 60ª, o de Santo Antônio aos Peixes e o pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. Vamos ver se a gente consegue dar conta disso tudo, mas ainda temos a possibilidade de jogar para a semana que vem. Eu não vou fazer uma leitura tão atenta, tão detalhada do próprio texto. Eu estou, de certo modo, pressupondo que vocês leram alguma coisa em casa, né? Então, lembrando que nós partimos do estudo do Alcir Pécora, né? Os 3 eixos semânticos nos sermões de Vieira. Eu até indiquei para vocês que é um artigo que está publicado em revista, está disponível. Então, chamando a atenção para as circunstâncias da pregação, que para o Vieira são sempre importantes. O Vieira trabalha na tradição retórica, e para a tradição retórica, que é oral, o auditório é fundamental. É essa relação aqui minha com vocês, do professor com os alunos, do pregador com os ouvintes, do político com a plateia a qual ele se dirige. Então, o aqui e o agora de cada ato enunciativo, para a retórica clássica, é fundamental. E o Vieira, que tinha muito cuidado com isso, pela base retórica toda que ele tinha como um jesuíta do século XVII, quando ele preparou a edição dos sermões, né, como eu mencionei para vocês, isso foi uma prática do Vieira mais para o final da sua vida, quando ele pegou os seus papéis, os seus borrões e resolveu preparar tudo para a publicação. Repetindo o que eu falei da última vez, ele não eram papers que ele preparava para ler num evento, ele tinha anotações com os passos do sermão, e ele pegou esses borrões, que é o termo que ele usa para se referir às suas anotações, ele pegou os seus borrões e preparou o texto tentando dar conta da estrutura de um sermão no século XVII. Outra coisa importante, o Vieira não inventou essa estrutura do sermão. Ele continuou um modelo, um gênero discursivo que era comum, que vinha da Idade Média. Então, ele manteve a estrutura do sermão, que é uma estrutura argumentativa muito simples, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Que é claro que no sermão, a gente viu isso da última vez, a gente vai chamar de exórdio, exposição, confirmação e conclusão ou peroração. Então, é a apresentação do tema, depois, e com a divisão do tema, depois vem o desdobramento, que pode ser em 3, em 4, em 5, em 6, em 8, em 10 partes, e depois vem o final, que é a peroração, a conclusão do sermão, em que ele recolhe, né, aquela técnica que a gente aprende nos manuais de literatura do ensino médio, a técnica da disseminação e do recolho, né? Então, o Vieira vai fazer isso. Tá? Então, voltando, como alguém que tinha sido formado na tradição retórica, ele sabia da importância da enunciação, do ato enunciativo em si. Por isso que, quando ele preparou a edição, ele fez questão de contextualizar
como nós vimos com cuidado na última semana, em relação ao sermão da 60ª, que ele começa dizendo: este sermão pregou o autor no ano de 1655, vindo da missão do Maranhão, onde achou as dificuldades que nele se apontam, as quais, vencidas com novas ordens reais, voltou logo para a mesma missão. Eu até tenho folhas da semana passada, depois eu entrego para vocês. Então, o Vieira contextualiza aquele ato de fala, porque ele sabe a importância do auditório para a constituição da oração. Ele, como orador, ele está seguindo toda a prescrição retórica que vem da antiguidade greco-romana, né? Então, nós começamos a falar do sermão da 60ª, que foi pregado na Capela Real, portanto, para um digníssimo auditório. A gente fica imaginando que o auditório era constituído por membros da família real, membros importantes da corte e, digamos assim, a nata da comunidade teológica do seu tempo. Então, Vieira estava falando para os grandes pregadores do seu tempo. E é importante pensar isso, porque este sermão ele vai trabalhar com um foco numa espécie de meta sermonística. Tá? Então, nós vimos da última vez essa parte primeira, ele parte desse conceito predicado, que era uma sentença extraída. Inclusive, ele fala em metáforas, em alegorias, ele vai se colocando como intérprete, vai explicando como é uma boa interpretação. Ele se encena nessa posição. Eu estou explicando como um professor mesmo de interpretação, um bom exegeta, um bom hermeneuta, ele se coloca muito nessa posição. Então, nós já vimos essa primeira parte em que ele vai lançar essa imagem da semente, da semeadura, né? E o tempo todo ele vai desdobrar essa frase: eis que o semeador saiu a semear, tá? Então, essa primeira parte nós já vimos que, na verdade, ela vai levantar uma questão que engloba em si aspectos que são retóricos, teológicos e políticos. Eu acho que na última vez eu fiz até a referência a um excelente trabalho de um professor da Unicamp, o Alcir Pécora, que é assim, um grande especialista em Vieira no Brasil, que ele tem um livro, Teatro do Sacramento, a unidade retórico-teológica política dos sermões do Vieira, e uma questão que o Pécora levanta é exatamente o fato de que no Vieira, retórica, teologia e política estão imbricadas. Então, você consegue até separar, enfim, didaticamente para explicar um aspecto ou outro, mas quando você puxa um fio, os outros dois vêm juntos. Então, é o caso do sermão da 60ª, que durante muito tempo ele foi lido como um meta-sermão, como um sermão que era uma espécie de arte da sermonística, como um sermão que fala sobre a própria arte de pregar, que ele efetivamente é. Por outro lado, ele traz também questões teológicas que têm a ver com uma certa rivalidade de ordens e questões também políticas e
O Vieira, ele pregou esse sermão num determinado momento, né, na Capela Real. A gente corrige aqui, é 55, na Capela Real. Ele pregou lá para pregadores de outras ordens, e quando ele estava criticando a prática dos pregadores, obviamente a carapuça podia entrar na cabeça de vários dos pregadores que estavam ali. Então tem toda uma questão de rivalidade de ordens, porque ele estava defendendo o projeto jesuítico, como eu falei na aula passada, que se propunha uma milícia. Essa palavra é horrível para a gente usar hoje em dia, né? Milícia de Cristo, como os jesuítas se autodenominavam, mas era a ideia de uma ordem militante, uma ordem que saía pelo mundo. E toda essa ideia central do pregar, do semear sem sair, ou semear andando, ela envolve os pregadores de corte, né, que eu chamei da última vez de pregadores sedentários, que jogam a semente pela janela e ela cai ali, diferente do pregador missionário, que vai longe e aí enfrenta uma série de dificuldades. Então, Vieira está sempre convocando todas as tribulações da sua própria vida, não por uma razão biográfica ou autobiográfica, mas por uma questão de defesa da própria ordem a que ele pertencia. Lembramos que ele vai dizer que ele foi a Portugal para tentar novas leis que impedissem a escravização dos índios. Então, o que estava em cena ali, historicamente, era essa questão. Os jesuítas estavam às turras com os colonos do Maranhão, que achavam muito mais conveniente pegar índios para serem escravos do que comprar os africanos que a própria coroa portuguesa vendia no Brasil e em outros lugares. Então, a questão do Vieira era conseguir leis que impedissem a escravização dos índios. Então, esse é um tema importante e dá um jogo interessante com o sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é um sermão que ele prega exatamente um pouco antes de sair do Brasil, um pouco fugido para tentar conseguir essas leis e em briga com os colonos, como os jesuítas estavam na época do Vieira. Tá? Então, nós já lemos essa parte, a parte 1 nós discutimos bem da última vez, né? Então, na verdade, dessa parte 1 eu retomo, que é muito interessante, o jogo engenhoso que ele faz, para dar um exemplo de como Vieira trabalha o texto dele, né? Quando ele está comparando dois tipos de pregadores, digamos, o pregador que vai missionário e o pregador que prega no seu próprio espaço, né? Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Há dia do juízo final, há pregadores. E aí vem a agudeza que ele inventa. Os de cá achar-vos-ei com mais passo, palácio imperial. Os de lá com mais passos. Se os passos serão contados no dia do juízo final, os pregadores que vão longe terão a preferência, obviamente. Então tem todo esse jogo que ele faz aqui. E aí a gente entra na parte 2 do texto, né, em que ele vai efetivamente, trouxe várias edições aqui, vou me perder no meio delas, ele efetivamente vai se colocar nessa cena de exegeta, nessa cena de intérprete, na parte 2, vocês devem ter lido, porque ele vai esmiuçando todas essas imagens, a imagem do trigo como a semente que cai, as imagens diferentes dos solos que ele vai encontrando, e essa parte é fantástica, porque ele caminha do literal para o metafórico. Ele está trabalhando com a articulação metafórica do texto, e aí ele vai explicitando, esclarecendo o leitor. Então, na verdade, na parte 2, ele caminha para a questão do verbo do Senhor, que essa é uma característica que a gente encontra muito evidente nos tratos, eles são
Então, dava o seu próprio sobrenome. E o Oráculo Manual é um livro que ele mesmo diz que são aforismos colhidos na obra de Lourenço Gracián. Então, ele vai, como esse aforismo do Vieira, que eu acabei de ler, ele pega esses aforismos da sua própria obra e apresenta um manual só com eles para o leitor. É interessantíssimo. E aí a gente entende assim, o apreço do Nietzsche, que também gostava da forma fragmentada e aforismática, pelo Gracián, porque ele trabalhou muito com esse estilo de escrita, mais lacunar, mais fragmentado. Bom, então, essa parte 4 é extremamente importante. Nessa parte, que eu vou retomar aqui por conta de um trecho, então, a questão toda é destacar a importância dos atos, a importância de uma vida, na verdade. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Então, o tempo todo ele vai reiterando, que essa é uma questão muito do Vieira, de reiterar. Ele vai reiterando o que ele está destacando. Inclusive, com isso, ele consegue fazer citações em latim ao longo do sermão, você vai encontrar, mas como, evidentemente, nem todos entendiam latim, nem todo mundo na plateia do seu tempo entendia latim, ele parafraseava, traduzindo. Então, ele vai usar esse método da repetição, porque, obviamente, isso vai fazendo com que a proposta, a mensagem do discurso central fique sendo reiterada ao longo do texto, né? Então, nesse trecho 4, ele vai destacar a importância da visão, a importância do que entra pelos olhos, em contraponto com o que entra pelos ouvidos. Então, ele diz: a razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras vêem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos. E a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. Ele está retomando aí o Aristóteles da metafísica, nas primeiras linhas que vai colocar isso, que o que entra pelos olhos nos impressiona muito mais e fica muito mais. Isso no século XVII era fundamental, porque foi uma época que a Igreja contra-reformada lançava a mão de todos os recursos visuais como forma de obter a persuasão dos fiéis. Em contraponto, a iconoclastia da Reforma Protestante. Então, o Concílio de Trento incentivou essa ênfase na visualidade, né? Então, ele está nessa questão da pessoa, mas continuando, é só esse trechinho que eu preciso ler. Ele vai dar um exemplo poderoso de como a imagem é muito mais persuasiva ainda no tópico 4, né? Aí ele cria uma narrativa, o que é muito interessante. Ele usa uma estrutura especular. Ele coloca um sermonista pregando dentro do sermão que ele está pregando, tá? Então, é uma espécie de misanabime aí da sermonística, né? Então, ele diz: vai um pregador pregando a paixão. Então, a cena de uma pregação dentro da pregação. Chega ao pretório de Pilatos, conta como a Cristo o fizeram rei de zombaria. Diz que tomaram uma púrpura e lhe a puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Então, o pregador está lá, blá, 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 e está todo mundo quietinho ouvindo. Corre-se nesse passo uma cortina e aparece a imagem do Ecce Homo, aí uma pintura do Cristo sacrificado. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater nos peitos, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Aí ele pergunta: o que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo que descobriu aquela cortina, ou seja, tudo que apareceu naquele quadro do Cristo supliciado, tinha já dito o pregador.
Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois se isso então não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Aí ele responde, porque então era equeomo ouvido, e agora é equeomo visto. A relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. Aí ele aproveita para retomar o tema. Sabem, padres, pregadores, ele estava falando com alguns ali na Capela Real, porque fazem pouco abalo os nossos sermões, porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Ou seja, blá, 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 e não fazemos nada daquilo que pregamos. Tá? Então, ele está construindo o campo da argumentação. E aí vem o outro... Então, ele muda um pouco essa ordem, né, das circunstâncias do pregador. A parte quinta é o estilo. Essa parte é muito interessante, porque é o momento em que o Vieira vai colocar em cena o modo de pregar do século XVII. É que ele vai botar em cena aquele pregador cultista que usava todos os recursos, toda a engenhosidade para convencer os ouvintes. E aí ele começa levantando, então, esse tópico. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos é esta causa da palavra de Deus não frutificar? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado, contrário, né, o sentido, a toda a arte, toda a natureza, o estilo há de ser muito fácil e muito natural. Então, esse tópico quinto, ele vai trabalhar com essa ideia da crítica ao rebuscamento, ao hermetismo dos sermões contemporâneos. Fica um pouco complicado até a gente ter a percepção de como eram esses textos, porque muitos desses pregadores não fizeram o que o Vieira fez, até porque não chegaram a ter a relevância que ele teve no meio cultural português, ou seja, não publicaram. E esses sermões pregados foram embora. O próprio Gracian era um pregador de relevo no seu tempo, mas não se preocupou em preparar para publicação os sermões, porque o sermão não é um texto que fica pronto, né? É um texto oral. Então, se você não prepara a publicação, aquilo não fica, né? Então, a gente não tem muito como dimensionar essa crítica do Vieira em relação a exemplos de como seriam esses textos. Tem pouco material nesse sentido. Mas a gente consegue ver a partir da caricatura, porque aí é uma caricatura que ele vai fazer no texto de como seria essa pregação. Essa parte quinta é muito interessante, porque ele, então, vai usar toda uma ideia de que o estilo tem que ser simples, a gente tem que semear de uma forma simples, jogar as sementes, e aí ele vai criar uma imagem que teve uma fortuna interessante, foi retomada pelo Haroldo de Campos e virou título de um livro dele, Xadrez de Estrelas. Esse trecho é fantástico aqui do Sermão do Vieira, porque ele vai contrastar o semear com o ladrilhar ou o azulejar, que tinham tanta importância, né, a azulejaria na cultura portuguesa, os azulejos. Então, ele parte da ideia de que o mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Estou pulando alguns trechos. As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor.
Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. E aí ele vai desdobrando essa imagem, né? Se de uma parte está branco, de outra parte há de estar negro. Se de uma parte está dia, aí ele vai criticando o jogo de antítese, todas as preciosidades do discurso retórico muito elaborado dos pregadores do século XVII. É muito interessante esse tópico quinto todo. Para quem não leu, eu recomendo que leia, porque ele vai parodiar o estilo dos pregadores coetâneos. Tá? Então, e aí ele vai também encenando as contraposições. Então, o que seria isso? A gente vai escrever num estilo rústico, simplório? Não é isso que ele está defendendo. Aliás, essa é uma certa falácia da crítica que o Alcir Pécora já apontou, dizer que o Vieira estaria sendo incoerente nesse sermão, porque ele estaria criticando as lantejoulas do cultismo que ele próprio usaria nos seus textos. O que ele está criticando é o excesso que impede a compreensão, a obscuridade do discurso que impede a moralização final, a que um sermão está sempre almejando. Tá? Então, essa é uma questão importante para a gente não perder de vista. Ele vai dando vários exemplos. Depois, então, ele continua perguntando qual será logo a causa de nossa queixa. Depois, ele vai para o tópico sexto, a matéria. E aí ele é aristotélico raiz, né? Ele vai dizer: o sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Não tem que ficar atirando para tudo quanto é lado, porque assim não se consegue atingir nada. Então, ele vai defender essa questão e ele critica os excessos retóricos e ele retoma para a crítica a alegoria da semeadura. Então, é importante a gente pensar no aspecto basilar, nuclear do conceito predicável. A semente é a palavra de Deus. Então, ele parte daí, é como se fosse um mote que ele vai glosando, ele parte daí e o tempo todo ele vai usando essa imagem para construir todas as metáforas e alegorias do texto. Então, o que acontece com esses excessos retóricos? Qual é o produto final? Uma mata brava, uma confusão verde. Então, é uma mistura, não nasce nada ali, porque há uma confusão. Se eu planto várias coisas no mesmo lugar, eu não posso colher nada de bom dali. Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. Vejam o estilo aforismático, né? Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. E aí, depois, ele vai dar a sua receita de bolo, não, receita de pregação. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a Escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências, que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários e, depois disso, há de colher, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar. E o que não é isto é falar de mais alto. Então, o tempo todo ele está dando uma receita do que ele entende por pregação e por tabela. Está dando assim, um piparote nos pregadores da corte que estavam ali, presentes. Porque ele estava pregando na Capela Real. Tá? Aí ele vem para parte sétima, né? A parte sétima, que é a ciência. Então, essa parte eu não vou nem me detalhar muito, porque ele vai falar do pregador, há de pregar o seu e não o alheio, pregar é não recitar. Ele está, de certo modo, combatendo essa pregação, que é uma exibição de erudição, mas que produz pouco fruto. Esse trecho, então, eu vou ser mais rápida com ele, porque senão a gente não dá conta de tudo que está combinado para hoje.
Aí vem essa parte oitava, que é muito interessante, que é da voz. Esse é um tema que é fundamental para a pregação. Esse é um tema, porque, na verdade, a gente sabe que nos colégios jesuíticos dessa época, nas aulas de retórica, que eram extremamente importantes, uma atenção muito grande era dada às atividades até teatrais, às encenações, porque, obviamente, os alunos eram aprendizes de pregador e eles estavam ali e eles tinham que aprender a desempenhar futuramente a sua tarefa como pregador. Eram encenadas peças de teatro e eles aprendiam como usar o corpo, como usar a voz. Havia várias atividades e, em função disso, do uso do corpo, o uso expressivo do corpo e do uso da voz. Aí o Vieira vai, aqui nesse tópico, falar dessa questão da voz, e ele parte do Batista, né? Eu sou uma voz que anda bradando neste deserto. Então, essa voz como uma metonímia do corpo, essa voz eloquente, é o que ele vai destacar, em contraponto com a voz melíflua, adocicada, com a voz dos outros pregadores que têm uma prática de pregação dissociada de uma prática de atuação no mundo. E aí, um trecho importante: assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu que assombre e faça tremer o mundo. Então, a voz como trovão do céu. Eu gosto muito dessa expressão, trovão do céu, até está no título de um trabalho que eu estou escrevendo para apresentar no congresso. Eu estava até conversando com você sobre esse congresso da International Society for the History of Rhetoric, que vai ter em julho, e eu peguei esse trovão do céu, porque eu quero trabalhar com a questão da voz para o Vieira, né? Que é um tema super importante, não só para o Vieira, para o orador, né? Se você pega toda a teoria romana sobre o orador, Cícero e tal, você vai ver a importância da performance, né? E na performance a voz é fundamental, né? Então, no final desse tópico oitavo, ele recolhe. Reitera a pergunta central. Pois se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas, são a causa principal, nem bastante do pouco fruto que hoje faz a palavra de Deus, qual diremos finalmente que é a verdadeira causa? Então, ele está sempre lembrando que eles estão com uma pergunta e estão tentando chegar a uma resposta. Aí vem, a parte nona, a resposta afinal. Esse subtítulo aí é meu, né? E aí ele começa de saída, propondo uma resposta no tópico nono. Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Então, ele vai desdobrar essa ideia de que alguns pregadores tomam as palavras da Escritura num sentido alheio e torcido. Ele vai associar à prática do diabo, né? Então, Deus vai usar no sentido certo, o diabo vai distorcer, e ele vai fazer a crítica aos pregadores. Aí vem toda a parte em que ele vai ser mais explícito nessa crítica aos pregadores e aos ouvintes, aos pregadores que encenam um sermão como se fossem atores, e aos ouvintes que vão em busca de um espetáculo, né? Aí ele vai tomar exemplos de pregadores sacros. Essa parte é muito interessante, porque tem toda uma parte em que ele vai fazer uma sátira muito contundente desses pregadores, e ele diz, e o tempo todo o foco é criticar os pregadores, mas é criticar os ouvintes, que também vão querendo assistir ao espetáculo. Aí ele diz: verdadeiramente não sei de que mais me espante, se dos nossos conceitos. Aí ele se coloca aí também como quem vai para a pregação e cria conceitos engenhosos, se dos vossos aplausos. Então, ele coloca aí o foco nessa crítica,
E ele cita vários exemplos de pregadores que vão para o púlpito como fossem para um palco. Então, ele vai falar muito dessa parte da questão do teatro, né? E ele vai... tem uma parte muito, muito engraçada que ele contrapõe o pregador que tem uma voz como trombeta do céu e o pregador que vai para fazer uma cena. E aí ele cria essa cena. Vemos sair da boca daquele homem, assim naqueles trajes, uma voz muito afetada e muito polida, e logo começar com muito desgarro a quê? Aí vejam o excesso de metaforização que ele faz como paráfrase e paródia do discurso desses pregadores. A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras. Metáfora em cima de metáfora, e 1000 outras indignidades destas. Não é isto farsa, a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? Na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico. Mas um pregador vestir como religioso e falar como... Não quero dizer por reverência do lugar. Então, vejam a ênfase que ele vai criando para construir esse retrato depreciativo do pregador do seu tempo. Aí chega, então, ele terminou, né? É a conclusão, é a peroração, que é sempre um fecho do texto reforçando, digamos, a mensagem religiosa, né? E a proposta dele está sintetizada nessa sentença. A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, que dá proveito, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que dá pena. E a síntese vem a seguir. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, como pregamos bem, como falamos bem, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições, enfim, todos os seus pecados. Aí ele fecha, né? E no final ele vai retomar a alegoria da semeadura e a referência ao tempo eclesiástico, que é a quaresma. Então, aquilo que nós vimos na semana passada, a importância do calendário litúrgico na construção do sermão como um gênero discursivo. Então, a gente... bom, eu já falei essa análise aí, de certo modo, né? Eu acho que eu já falei sobre isso. Vou ler só esse... eu estou lendo aí trechos de alguma coisa que eu já escrevi sobre o sermão da 60ª. Na leitura vieiriana, as causas da obscuridade ou da temida indeterminação do discurso cultista, que é o discurso dos pregadores que ele critica, se localizam, além no abuso demoníaco da metáfora, na inepta preocupação com a agudeza, na utilização excessiva da linguagem alegórica, na atração enganadora da afetação de palavras ou de conceitos e na cegueira da sutileza desprovida de conteúdo. O que vale dizer que a não eficácia dos sermões, porque não brota a semente, né, dos pregadores de corte, é um efeito direto do uso frequente de uma linguagem afetada e hermética, que impede o bom entendimento da palavra divina por substituir a compreensão do argumento pelo deleite com o ornamento. Tá? Então, desprezando toda a questão da mensagem, que deveria ser o foco, a mensagem religiosa do sermão, para se preocupar com a ornamentação do discurso. Aí vem o tema da suposta incoerência do Vieira, que nós já mencionamos. Quem trabalhou muito com isso foi o Alcir Pécora, que ele vai dizer que o Vieira condenava esses exageros retóricos, uma espécie de ludismo gratuito da linguagem. Ele não está criticando o uso de um discurso bem acabado, bem elaborado, engenhoso. A questão é ficar nisso, é não dar o salto da mensagem final.
É não ficar apenas desdobrando todo esse jogo de engenhosidade, que o Vieira também usava, mas a questão central para ele era a compreensão, porque senão não funcionava, né? Aí eu vou citar o Alcir Pécora. Os dominicanos do Paço não são para ele culpados de usarem retórica e tropos ornamentais. São culpados, quer dizer, a culpa não é por eles usarem essa elaboração retórica do discurso. Eles são culpados de romperem a relação fundamental entre ela, a retórica, e os signos factuais do divino. São pregadores que já não conhecem ou procuram o sentido oculto, não, o sentido profundo oculto nesses sinais, contentando-se em tratá-los como matéria verbal autônoma. Seria uma espécie de arte pela arte, enfim, avant la lettre, mas que o Vieira está apontando aí, né? E o Vieira está propondo tomar a teologia como modelo da retórica. Assim como a gente tem o Ut Pictura Retórica, que é um trabalho da retórica como modelo da imagem, Ut Teologia Retórica. Então, na verdade, a retórica, para o Vieira, jesuíta, tem que estar colada na teologia. Tá? Então, não é apenas uma querela de estilo que a gente tem no Sermão da Sexagésima, não é apenas um meta-sermão, que ele também é. Inclusive, o Vieira, ele coloca, quando ele prepara a edição dos sermões, mais no final da vida, que ele vai atender a um pedido que foi feito pela rainha, um pedido que foi feito também pelos superiores, principalmente pelos superiores da ordem jesuítica, de colocar tudo isso pronto para ser impresso, ele escolhe colocar o Sermão da Sexagésima como prólogo. Então, ele sabia da importância desse sermão, porque ele vai estabelecer o que ele entende como sermão, vai estabelecer uma espécie de modelo de sermonística. Mas é claro que esse modelo envolve retórica, teologia e política. Tá? Bom, isso aí a gente já falou muito. Ele está criticando, na verdade, os simulacros de pregação, essas estranhas sementes que não germinam. Ele está criticando, na verdade, tem toda uma questão que pode se aproximar de uma questão filosófica da briga de Platão contra os sofistas, toda essa questão do discurso, da autonomia do discurso, ou do discurso como plasma, do discurso como algo como simulacro, e não como algo que se prende a um modelo prévio, só que no caso do cristianismo, o modelo prévio é a palavra de Deus, são as escrituras, etc, etc. Então, criticar essa concepção da demiurgia da própria palavra ou da arte, que o Vieira vai sempre nessa posição, nesse sentido platônico, né? Tem um modelo, tem uma imagem prévia, tem um saber prévio, nada de autopoieses, né? É isso. Então, não, a gente não precisa. Aqui. Vou só respirar um pouquinho, perguntas, comentários sobre o Sermão da Sexagésima. A gente, muito provavelmente, não vai conseguir trabalhar com os outros dois, mas com mais um, mas tudo bem. A gente já tem mais uma aula de sermões, mas eu acho que a gente agora pode conversar. Falei muito rápido, vou beber uma água, porque eu... Enfim... Vai gravar, né? Tá bom. João César. Ana, primeiro, super obrigado, isso foi brilhante, assim, brilhante, muito obrigado. Uma pergunta bem simples. Há estudos comparativos de um diálogo de juventude do Platão, o Ion, com o Sermão da Sexagésima, no que se refere, sobretudo, à importância da performance, à voz, à apresentação. No caso do Ion, é o Aedo, né? Que é a análise do Aedo. Sim. E é um destaque muito importante, até mesmo no diálogo, para maquiagem, figurino e, sobretudo, a voz. Há estudos comparativos? João, que eu não conheço. Eu já li estudos que falam claro, pegando questões de retórica com o sofista, com o Gorgias e com o Fedro. Mas com o Ion, não. Você está dando uma ideia ótima. Uma ideia ótima. Tatiana, que está fazendo um pós-doc, querendo trabalhar. Esse é um tema muito interessante. Eu não conheço, não posso dizer que não existe
mas eu não conheço. Eu tenho um certo conhecimento da bibliografia do Vieira. O interessante do diálogo é que o Sócrates claramente se ressente do poder da performance do Aedo. E ele faz tudo para diminuir o efeito que a performance produz. Mas nessa tentativa de diminuir o efeito, na verdade, ele engrandece o efeito que a própria performance do Aedo produz. Então seria talvez interessante pensar, não é? Porque e a gente tem essa tensão no Sermão da Sexagésima. É perfeito, a gente tem essa tensão. Ótima lembrança, João. Agradeço a indicação. É uma ótima indicação de trabalho. Perfeito, perfeito. Porque tem volta e meia, até na edição crítica dos sermões que eu mencionei da última vez, é uma edição crítica, enfim, incompletíssima, só tem 2 volumes e seriam 15, mas na parte do Sermão da Sexagésima também o Arnaldo Espírito Santo faz uma menção à questão do Platão, mas ele fala assim muito em geral. Ele fala da briga, da disputa contra a sofística, mas ele não entra em sermões específicos. E quando eu encontro, a referência não é sobre o Ion. Então, ótima dica. Agradeço. Não? Fazer 2 observações. Uma é relativa eu achei interessante, e não sei, pode ser uma veleidade minha, mas parece que o Sérgio Buarque de Holanda ficou preso ali no ladrilhar, né? Uhum. E fez um mote para Raízes do Brasil, né? Isso é muito óbvio agora para mim, assim, você falando. Claro, guardadas as devidas proporções, mas a obra de catequização e a obra de colonização estão emparelhadas, né, no Brasil. Sem dúvida. E na minha tese de doutorado, que é o século XVI, logo no primeiro capítulo, um desdobramento dessa semente que cai e é improdutiva me foi dado por uma carta do Manuel da Nóbrega, comentando que ele estava no meio lá do mato, procurando índios, né, para evangelizar, e ouviu gritos horrendos de umas mulheres. E elas estavam enterrando uma criança viva. E essa criança viva, os índios chamavam de marabá, porque era fruto de 2 sementes, de uma índia com um branco. E para não enfraquecer a tribo, tinha que ser morta viva. Então, o Nóbrega usa exatamente o texto do Vieira para falar do improdutivo, né, É muito interessante isso. Marabá, eu nunca me esqueço. Aí, quando você lê Gonçalves Dias, você tem lá o marabá, quer dizer, em termos de literatura brasileira, é bom, né, que vocês, mais do que nós, talvez que já estamos para lá de Bagdá, leiam esses primórdios, entendeu, da literatura brasileira, né, porque Gonçalves Dias, quer dizer, esse indianismo aí, mas subjaz primeiro a catequese, né? Então, essa semente palavra de Deus, Anchieta vai falar o quê, gente? No final da vida da catequese, eu estudei demais Anchieta, todas essas cartas, por causa da tese. Ele vai dizer o seguinte, ele já estava de saco cheio, literalmente, de não haver fruto, né, entre os índios da palavra de Deus. Ele diz somente isso. Para essa espécie de gente, não há melhor pregação que espada e vara de ferro. Uau! Na verdade, tem toda uma polêmica, Ivone, ali nessa época do Anchieta, um contraponto e o belíssimo diálogo da conversão dos gentios, porque era a pregação, a conversão por amor, que era a primeira tendência dos jesuítas quando chegaram, basta amor e empenho que você vai conseguir, e depois, não. Violência. Então, o diálogo da conversão dos gentios é fantástico, porque ele vai encenar, ele vai colocar a figura de um ferreiro, de um irmão que era ferreiro, trabalhava com ferro também. Você tem que esquentar e bater o ferro
para construir, para moldar o ferro da forma que você quer. E aí tem todo esse contraponto. Tem esse contraponto. Quer dizer, no primeiro momento, os jesuítas pensavam de um jeito, lá no século XVI, com o tempo, e o Nóbrega vai colocar em cena esse contraponto entre duas concepções de como devia ser o trabalho dos missionários com o gentio. Né? Esses textos são fantásticos. Eu estou com um orientando de doutorado que está trabalhando, aliás, dois, um que está trabalhando com o Nóbrega e o outro que está trabalhando com o Anchieta. Interessante. Que são textos assim importantíssimos e pouco estudados atualmente, né? Pouco estudados. E há uma evolução semântica desse fruto que era originalmente abundante, porque talvez fosse conseguido pelo amor ao gentio. Então, eu estudo toda essa semântica textual até chegar na espada e vara de ferro. Entenderam? Então, isso é muito interessante para realmente um aluno, né, ver. Eu estou impressionada como eles queriam incutir na cabeça do índio isso, se nem Jesus conseguiu incutir nos judeus. São muito limitados. Lei, mas não veio óbvio. Não é? Se os judeus mataram Jesus, como é que eles queriam pregar Jesus? A forro e ferro, né? Mais algum comentário? Então, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é um dos mais conhecidos, e ele é interessante porque ele é um sermão muito próximo temporalmente do sermão da 60ª, né? Então, na verdade, o Vieira vai colocar, esse eu não trouxe para vocês. Aliás, eu tenho duas cópias aqui, eu acho. Depois eu distribuo da parte inicial do sermão da 60ª, tá? Para quem não veio na aula passada, no encontro passado. Então, esse sermão de Santo Antônio, ele foi pregado na cidade de São Luís do Maranhão, em 1654, numa capela de Bom Jesus dos Navegantes, que ainda existe até hoje, e que é uma parte da igreja de Santo Antônio. Tá? O Vieira vai preparar o texto de abertura, reiterando o que eu já falei algumas vezes, da importância que é você saber, que tem o fato de você saber qual foi a circunstância da pregação. Então, o Vieira escreveu o seguinte, texto de abertura: este sermão, que todo é alegórico, então ele está chamando a atenção do leitor de saída, é uma alegoria. Então, como alegoria, a gente tem que ler encaminhando para dois sentidos, um literal e um mais metafórico. Pregou o autor 3 dias antes de se embarcar ocultamente para o reino, Portugal, a procurar o remédio da salvação dos índios pelas causas que se apontam no primeiro sermão do primeiro tomo, a saber, o da 60ª, que a gente acabou de discutir. Só que na publicação da obra do Vieira, esse sermão ficou em outro tomo. E nele tocou todos os pontos de doutrina, posto que perseguida, que mais necessários eram ao bem espiritual e temporal daquela terra, como facilmente se pode entender das mesmas alegorias. Então, ele repete, né, 2 vezes, sermão alegórico e alegorias. Então, é um sermão que ele vai usar toda digamos, uma encenação alegórica para tocar em questões importantes que têm a ver com as discórdias entre a própria prática jesuítica do Vieira e de outros padres e os colonos. Tá? Então, o contexto, o conceito predicável, ele parte: vós sois o sal da terra,
Então, ele parte dessa frase bíblica, vós sois o sal da terra. Esse vai ser o mote a ser desdobrado no texto. Nós já falamos sobre isso, só estou repetindo. Lutas que dividem os jesuítas e os colonos por causa da escravização dos índios. Vieira embarca para Portugal em junho de 54 para informar ao rei as atrocidades sofridas pelos índios nas mãos dos colonos e tentar obter a alteração das leis para limitar o poder dos colonos. Tá? Em abril de 1655, ele conseguiu que fosse dada a exclusividade da faina das missões aos jesuítas. Ele finalmente conseguiu do rei a lei. Então, aqui tem o texto. Eu vou ler. Eu só não trouxe impresso para vocês, mas eu acho que a primeira parte, né, como nós já vimos, os sermões são divididos em várias partes, não há um número regular, né? Essa primeira parte é importante, porque ele vai lançar, a partir do conceito predicável, qual o tema central do sermão. Então, ele começa: vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Aí ele responde: ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, vejam a semelhança com o sermão da 60ª, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que eles dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Então, aqui o foco não vai ser o pregador, o foco vai ser nos ouvintes. Porque, efetivamente, ele está pregando lá no Maranhão. Ele está pregando para aqueles colonos que fizeram com que ele fosse sair escondido pouco tempo depois para ir para Portugal conseguir novas leis do rei em relação à proibição de escravização dos índios. Então, esse vai ser o foco aqui. Mas as questões são muito parecidas e ele vai lançar mão também de uma metaforização muito parecida. Só que aqui a questão vai ser o sal, tá? Mas o que está por trás é por que a palavra de Deus não está frutificando nesta terra. Agora o problema é o solo, não é o semeador, né? O problema serão os ouvintes, né? Então, na primeira parte, aí... o que é importante é porque o sermão de Santo Antônio aos Peixes é um sermão de uma festa de santo. É outra coisa que a gente tem que destacar. Então, os sermões, muito frequentemente, eles estão ligados a efemérides da igreja, né? A momentos importantes do calendário litúrgico, ou então a festas de santos. Aqui era a festa, era o dia de Santo Antônio. Então, o que é interessante é que a estratégia argumentativa do Vieira, ele vai se basear na figura de Santo Antônio, aí ainda no primeiro tópico do sermão, ele vai dar um exemplo, Santo Antônio, que hoje celebramos, aí ele vai contar um passo da história da vida de Santo Antônio. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo,
Mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que não se pegou nada da terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Aí vou pular um pouquinho. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes: já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó, maravilhas do Altíssimo! Então ele cita esse exemplo de Santo Antônio e diz: Santo Antônio foi o sal da terra e foi o sal do mar. Olha a maravilha que ele vai constituir. E ele continua: este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Pregar como os santos pregaram do que pregar falando sobre os santos. Aí ele toma isso como exemplo e diz: isso suposto, eu estou pulando um trecho, quero hoje a imitação de Santo Antônio voltar-me da terra ao mar. E já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto, era uma capela à beira-mar. Que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão que não é para eles. Magistral. Como se eu estivesse aqui conversando com vocês, dizendo assim: esses alunos não querem ouvir, não querem a minha aula. Eu vou virar para lá, imagino que aqui fosse na Avenida Atlântica, e vou dar aula para os peixes. Quem não é peixe pode ir embora. Então a gente fica imaginando a cena, que é, retoricamente, fabulosa. Então o sermão é construído com essa dupla destinação. Só que, obviamente, o Vieira não estava praticamente pregando aos peixes, estava pregando ao púlpito. Do púlpito para a plateia. Então, o tempo todo, ele fala com os peixes e volta para os homens. O tempo todo. Às vezes, ele se esquece que está falando. E aí diz: não, mas eu não prego aos homens, prego aos peixes. Então, o sermão inteiro ele é construído com essa duplicidade que propicia uma engenhosidade muito grande e muitas estratégias argumentativas. E aí, bom, tem a simbologia toda, que nos primórdios o peixe era símbolo do cristianismo, e a ideia toda é trabalhar com essa simbologia do peixe e do sal. Este sermão é um dos sermões do Vieira com uma estrutura mais cerrada, ele é muito bem construído, ele tem um paralelismo incrível. Se a gente pega assim o arcabouço lógico-argumentativo do sermão, eu fiz ali um esqueminha que deixa isso bem claro. Ele vai trabalhar, então, com essa introdução, em que ele apresenta o tema. Depois, o que ele está falando, então, dos peixes. Ele está se dirigindo aos peixes e ele vai abordar, inicialmente, as virtudes dos peixes e os vícios dos peixes. Obviamente, ele está falando, por tabela, da virtude dos homens, dos vícios dos homens. Mas vejam a divisão. Então, ele elogia as virtudes, primeiro, em geral, de todos os peixes. Depois, em particular, de cada espécie diferente de peixe. Depois ele vai para criticar os vícios, em geral, de todos os peixes, e em particular, de espécies de peixe. E, obviamente, cada espécie de peixe alegoriza um tipo de homem específico, ou um comportamento humano. Tá? Então, na verdade, ele depois conclui. Então, esse é o arcabouço lógico-argumentativo do sermão. Quando ele elogia as virtudes dos peixes, que é o primeiro tópico, que não é o foco, né? Não é o foco é fazer a crítica, né? Se ele está objetivando criticar os ouvintes, se a questão do Vieira
no sermão não é fazer com que os ouvintes saiam satisfeitos de si, mas se auto-questionando, ele vai passar rápido pelas virtudes, né? E o interessante é que quando ele elogia as virtudes dos homens, o paralelo é com Santo Antônio. E, às vezes, com o próprio Vieira. O Vieira joga muito com os deíticos, que são essas palavras que indicam o aqui e o agora. E no caso do Antônio, que ainda era seu xará, né, ainda tinha o mesmo nome, então isso se presta a jogos de aproximação muito curiosos, que ficam patentes quando a gente lê o texto. Eu aqui vou passar rápido pelo texto, mas estou pressupondo que vocês leram ou lerão e que vão prestar atenção nisso, né? Então, ele, em geral, o que ele vai pegar dos peixes? A obediência, a ordem, a quietação e a atenção, como características que ele elogia dos peixes. E, em particular, ele vai pegar... Depois eu fiz todo um esquema para esse sermão, porque ele é todo muito bem arquitetado, né? E, em particular, a rêmora, o torpedro e o quatro olhos, que são peixes da história natural. Depois, quando ele critica os vícios dos peixes, aí o paralelo é com os homens. Em geral, o que ele vai criticar? A ictiofagia, o fato deles se comerem uns aos outros, a ignorância e a cegueira. E, em particular, ele pega tipos de peixe: roncadores, baleias, pegadores, voadores e polvos, que são peixes da história natural. Bom, esse foi o esquema geral. Agora a gente vai por partes. A gente já viu o exórdio, né? Vós sois o sal da terra, pregadores, evangelho, ouvintes, propriedades do sal, conservar e evitar a corrupção. Propriedades dos pregadores, que são o sal da terra, louvar o bem e impedir o mal. Há toda uma argumentação muito bem construída, né? Então, a corrupção atual da terra, porque o sal não salga, o problema é dos pregadores, porque a terra não se deixa salgar, o problema é dos ouvintes. Então, quais são as causas? A gente já leu rapidamente, eu só estou retomando. Não pregam a verdadeira doutrina, dizem uma coisa e fazem outra, ou pregam-se a si mesmos e não a Cristo. Se a terra não se deixa salgar, se a culpa está nos ouvintes, por quê? Eles não querem receber a verdadeira doutrina, porque eles querem imitar o que os pregadores fazem, mas não o que eles dizem, ou eles querem servir aos seus apetites e não a Cristo. Então, isso é o tópico de abertura, é a primeira parte do sermão. E aí, aquilo que eu mencionei, que é o duplo auditório. Ou seja, eu simulo que eu estou pregando a peixes, mas na prática, efetivamente, eu estou pregando a homens. E a gente vai perceber pelos deíticos como ele vai fazer essa dupla referência. Essa parte toda que eu já li para vocês, né? Tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida, Santo Antônio. Esse trecho a gente já leu, não precisa ler novamente. Quando ele diz: os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles, quem não é peixe vai embora. E no tópico terceiro tem um outro trechinho que evidencia esse jogo entre os ouvintes reais e os ouvintes simulados. Moradores do Maranhão, quanto eu vos puder agora dizer neste caso, abri estas entranhas, vede este coração. Mas assim já não me lembrava, eu não prego a vós, prego aos peixes. Então é um momento em que ele sai do jogo e depois entra no jogo novamente. E o final, que é muito forte, ele termina o sermão: como não sois capazes de glória nem de graça. Porque ele sempre termina os sermões exatamente levantando glória a todos, graça a todos. Não acaba o vosso sermão em graça e glória. Ou seja, o peixe não é capaz de graça nem de glória, mas quem não está sendo capaz de graça ou de glória é o auditório concreto que está ali, ou seja, os moradores do Maranhão. Então, há vários exemplos, eu tirei esses poucos, mas durante todas as partes do sermão a gente vai ter esse jogo entre esse duplo auditório.
Bom, a gente já viu isso, né? A função do sal, do sermão. E aí vem o capítulo 2, que é sempre o momento da divisão para lançar qual vai ser o caminho do desdobramento da argumentação do texto. E ele começa: enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes, nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvinte: ouve e não falam. Então ele começa por aí, né? E ele continua falando aos peixes: suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas virtudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Então, é aquela divisão que a gente já fez inicialmente. E ele vai do geral ao particular e do literal ao alegórico. Começa com esses louvores aos peixes, em geral, e ele diz: vós fostes as primeiras criaturas que Deus criou, e ele defende, ele levanta essas características dos peixes como louváveis: obediência, ordem, quietação e atenção com que ouvem a palavra de Deus. Vou passar mais rápido por essa parte. E depois ele vai fazer as críticas aos peixes, em geral. Comem-se uns aos outros, ictiofagia, e, sobretudo, os maiores comem os menores. E é muito interessante essa parte. Ele diz que, se fosse o contrário, seria muito melhor, né? Se os menores comessem os maiores, teriam muito mais alimento, funcionaria muito melhor, mas não é assim. Ele vai falar da ignorância e da cegueira, como eles caem facilmente com as iscas, com os anzóis. E aí, é claro que o paralelo é a crítica aos homens. Comem-se uns aos outros. Essa parte é muito interessante do capítulo 4, eu estou dando um salto aí para o capítulo 4, porque quando ele vai criticar a ictiofagia, os grandes comem os pequenos, e tem uma parte em que ele vai falar da dupla referência. Ele tá fazendo essa crítica de comerem uns aos outros, né? Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é a ictiofagia, quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. É muito interessante, porque aqui a crítica à ictiofagia dos peixes, o paralelo, a crítica à antropofagia dos homens. Então vamos olhar para o interior, onde estão os selvagens, mas não é esse tipo de antropofagia literal que ele está mencionando. Ele está falando de um outro tipo de comer uns aos outros. E aí ele esclarece. É para a cidade, não é para as matas. A crítica não é a antropofagia aqui. Cuidais que só os tapuias, ele especifica, cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes todo aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem inquietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. E aí ele dá um exemplo incrível de quando uma pessoa morre. O que acontece? Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre um miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Não é a antropofagia dos selvagens. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os acredores, comem-no os oficiais dos órfãos, come-o o médico que o curou ou o ajudou a morrer. Come-o o sangrador que lhe tirou o sangue. Come-o a mesma mulher que, de má vontade, lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa.
Terrível, né? Come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda ao pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. É muito impactante a gradação com que ele vai construindo esse sentido alegórico de uma devoração de um pelo outro. Ele vai construindo a partir desse paralelo com a antropofagia, o que é muito curioso, porque esse era um tema muito delicado no século XVII, o tema da antropofagia. É um tema muito delicado, porque é um tema que, inclusive, que causou horrores na sensibilidade europeia, quando teve contato com as práticas antropofágicas dos índios. O Montaigne foi um dos poucos que se levantou, né, e que disse: ué, que surpresa é essa? Que horror é esse? Nas guerras de religião e outras se faz coisa muito pior. Que horror é esse com a antropofagia? Então, é muito interessante que o Vieira aqui pega esse gancho da antropofagia, mas o comer um ao outro não é aí que ele está querendo criticar. Ele está querendo criticar a exploração do homem pelo próprio homem. Então, ele vai usar isso a partir desse paralelo com Santo Antônio. Esse trecho todo é muito impactante quando ele vai desenvolver esse paralelo, né? É muito interessante quando a gente coloca assim, quando a gente faz uma espécie de diagrama da estrutura do sermão, a gente vê o paralelismo e a engenhosidade da construção estrutural do texto. Olhem só, as críticas aos peixes, quando ele vai para o particular. Então, ele fez a crítica geral, né? A ictiofagia é uma crítica geral. Os peixes comem-se uns aos outros. Aí ele vai para a crítica particular. Aí ele vai pegando várias espécies mesmo da história natural, né? Aí ele pega primeiro os peixes roncadores. Característica central do peixe: fazer muito barulho. O simbolismo dessa característica: fazer muito barulho, soberba e orgulho, chamar atenção sobre si mesmo. E o contraponto é sempre Santo Antônio, a humildade de Santo Antônio. Depois ele vai para os peixes pegadores, que são peixes pequenininhos que se grudam nos maiores. Eles grudam em outros, parasitismo e adulação. Vejam a simbologia e o que isso propicia como crítica ao comportamento humano, porque o foco é sempre esse. Santo Antônio pegou-se apenas a Cristo. Aí ele vê a própria representação da figura de Santo Antônio, né? Peixes voadores. Eles voam, mesmo sendo peixes. Ambição e presunção. Querer ir além do que pode. Presunção. Santo Antônio tinha asas, mas não as exibiu. Modéstia, humildade. Polvos, a camuflagem. Capacidade de soltar tinta, né, e de se camuflar. Tem a ver com traição, oportunismo na simbologia. Santo Antônio sempre verdadeiro e sincero. Então, a estrutura do sermão vai fazendo esse desdobramento. Característica específica de um tipo de peixe, qual a simbologia dessa característica no que ela contém de crítica a comportamentos humanos, por contraponto, a antítese, que seria a figura de Santo Antônio. Então, a estrutura é toda essa. Tá? Bom, aí ia falar um pouquinho de alegoria, mas acho que a gente sabe o que é uma alegoria, que trabalha exatamente com essa ideia de que existe uma dupla destinação, né? Eu vou pegar o Benito Pellegrin, que é um estudioso do século XVII, que ele diz o seguinte: alegoria, ideia abstrata concretizada, tornada sensível e palpável, é apreendida pelo intelecto por meio da interpretação, que, desmontando a aparência, nos revela a sua essência. Eis, então, sua paradoxal função. A alegoria é uma aparência que tem como missão revelar uma essência. É uma mentira
é uma construção ficcional que demonstra uma verdade. Então, ele está criando essa fantasia de que está conversando com os peixes, mas está apontando para alguma coisa que, para ele, é uma verdade que ele está defendendo. Ele está querendo fazer uma crítica aos seus ouvintes, que são os colonos maranhenses. Então, a alegoria tem essa dupla destinação. É uma construção de uma rede de metáforas, né? Então, é o que o Gracian e o Tesauro, que são dois teóricos, dois jesuítas que criaram textos teóricos sobre retórica e poética do 17, e eles vão trabalhar nessa linha de que a alegoria é uma metáfora continuada, é um encadeamento de várias metáforas. Ué, acabou aqui? Não, mas a gente tem que ir agora para o texto, porque eu não vou entrar agora, porque a gente não consegue, a gente não consegue dar tempo do Sermão pelo Bom Sucesso hoje. Em relação ao Sermão de Santo Antônio, deixa eu ver o que mais eu queria destacar para vocês. Não, eu acho que o importante aqui é destacar a estrutura do sermão. Na verdade, depois que ele parte dessa subdivisão, nesses aspectos de louvor e de censura, ele vai para o fecho, né? Então, a gente está no penúltimo tópico. Esse sermão ele é menor, ele tem uma divisão em menos partes do que, por exemplo, o sermão da 60ª. Então, a gente, no tópico 5º, ele diz: tenham acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões, e satisfeito, como vos prometi, as duas obrigações de sal, posto que do mar e não da terra, vós sois o sal da terra. Então, ele termina a argumentação e ele recolhe os argumentos. E o que é muito interessante, esse tipo de comentário: tenham acabado, irmãos, os vossos louvores. O Vieira vai fazer muito isso. Ao longo do texto, ele vai falando sobre o próprio movimento de construção do texto e da argumentação. Margarida Vieira Mendes, que é uma crítica portuguesa, que escreveu um ótimo livro, a Oratória Barroca de Vieira, que ela trabalha com todos os sermões do Vieira, ela vai chamar esse tipo de discurso do Vieira, esse tipo de encadeamento de argumentação, ela vai chamar de discurso Cicerone do Vieira, porque ele vai conduzindo o leitor nos meandros da argumentação. Ele vai dizendo: chegamos ao ponto prometido, eis-nos chegados à conclusão desta argumentação, vamos por este caminho. Então, ele é um Cicerone. É como se ele pegasse o leitor pela mão e o fosse conduzindo nos meandros da argumentação. Isso é importante porque ele não perde o fio da meada, nem faz com que os leitores percam. E isso é uma estratégia retórica também muito eficaz, porque ele vai amarrando os argumentos. Isso significa que a gente fica preso nessa teia argumentativa. É como se ele nos convencesse. A gente entra nos meandros da argumentação do Vieira, e quando a gente termina, bom, agora eu vou pensar no que foi trabalhado ali, porque quando você entra, você vai. É uma trama argumentativa muito cerrada, muito bem articulada, muito bem tramada, que ele vai fazendo. E ele tem consciência dessa necessidade de amarrar a argumentação. Então, quando ele vai terminando o sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele volta para essa questão do início, da questão do sal. E é muito interessante, porque ele tá falando do sal que salga, do sal da terra que não se deixa salgar, e ele vai escolher o peixe, que vive num ambiente salgado.
Então, o tempo todo ele tá jogando. E o peixe que tem essa simbologia tão importante no cristianismo, né? Então, foi essa imagem aqui inicial, né? A simbologia que o peixe era símbolo do cristianismo, mais representativo do que a cruz. Então, essa origem pode estar ligada a Pedro, que era o apóstolo que era pescador, e os apóstolos como pescadores de homens. Então, vejam como ele vai tramando toda essa ideia da terra que não se deixa salgar, e ele coloca toda a ênfase nesse salgar o próprio mar, que é se dirigir aos peixes. A doutrina, né, que salga, que evita a corrupção, ele vai colocá-la não na terra, mas no mar. Então, esse sermão é magistral, é um dos mais engenhosos do Vieira, é um dos mais estudados, né? Em Portugal ele é muito conhecido, ele é muito lido, porque ele é um sermão que tem essa estrutura. Quando você vai fazendo a teia argumentativa do Vieira, quando você transforma o sermão num diagrama, esse sermão especificamente, você vê como a elaboração dele é muito primorosa. Quer dizer, você tem essas estruturas que eu fiz que dão conta de todo o texto. Vejam como é que ele divide. Inclusive, ele tem ele é muito simétrico na divisão dos tópicos e das partes. Tá? Ele mantém essa estrutura de geral e particular, quando ele está falando dos peixes, quando ele está falando dos homens e de Santo Antônio. Ele vai enredando tudo isso. E é importante também pensar que esse é um dos vários sermões do Vieira que a edição mais recente da obra completa ignorou a ordenação original do Vieira, quando ele foi preparar o seu sermonário para publicação, porque ele mesmo diz que ele não vai criar ordem nenhuma, ele não vai fazer um sermonário temático, ele vai preparando os borrões que estão mais prontos e vai mandando para publicação. Então, os 15 tomos da obra sermonística, eles são muito variados, com exceção de alguns que são mais temáticos, principalmente os sermões de Francisco, o tomo Francisco Xavier, que foi um tomo que o Vieira fez a posteriori, que ele não pregou, foi pedido da rainha, e os do Rosário. Mas os outros são todos muito variados em termos temáticos. Mas a edição da obra completa vai fazer uma coisa temática. E aí eles juntam em 2 volumes os sermões hagiográficos, que são vários, quer dizer, os sermões dedicados a santos específicos, porque essa também era uma questão importante para a Igreja Católica, no contraponto com a Reforma Protestante. A questão toda de Lutero contra o culto aos santos, questionamento desse culto aos santos, o santo como intercessor entre os homens e Deus. Com essa crítica do protestantismo, a Igreja Católica vai acentuar o culto aos santos. Vai acentuar muito. Então, as festas dos santos, o culto aos santos, por contraponto, vai ficar mais acentuado. Então, a época do Vieira é uma época de muitas publicações hagiográficas, muitas vidas de santo foram publicadas nessa época. Inclusive, a própria história da Companhia de Jesus está ligada a isso. O Inácio de Loyola, que era um nobre, ferido numa batalha, doente, foi ler textos de vida de santo, ficou encantado com tudo aquilo e acabou mudando a vida e, enfim, se convertendo e criando posteriormente com outros companheiros a Companhia de Jesus. Então, a geografia é importante. O Vieira escreve, ele tem um grande número de sermões a Santo Antônio, a Santo Inácio, assim, a vários santos, tanto que são 2 volumes de sermões hagiográficos nesta última edição que foi feita da obra do Vieira. Eu acho que eu não vou entrar, a gente tem tempo para conversar, o que vocês quiserem.
a gente deixa o Sermão pelo Bom Sucesso para o próximo encontro. Nós tínhamos combinado de trabalhar também com o Sermão do Bom Ladrão. Eu não sei se a gente consegue dar conta no próximo encontro de todos esses. Eu vou tentar ser mais breve na apresentação, mas eu acho que o Sermão pelo Bom Sucesso, o Sermão do Bom Ladrão, aí talvez a gente tenha que escolher se a gente vai trabalhar com o Sermão do Espírito Santo ou o Sermão 14º do Rosário. Não coloquei aqui. Não coloquei. Também fica difícil, né? Tem também o Sermão da Quarta-feira de Cinzas, que é magnífico. Na verdade, a gente tem a opção, o Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão, que é um sermão importante, porque é uma crítica política muito intensa. O Sermão do Espírito Santo, que é sobre a temática dos índios. O Sermão do Rosário, que é para os africanos. Também é outra temática importante. Acho que a gente fica com esses. Não vai dar para incluir o da Quarta-feira de Cinzas, porque a gente não... É o da dialética. É maravilhoso. Vou mandar. Eu vou mandar, sim. Não, foi... Eu mando. Eu vou mandar, eu mando antes. Eu vou fazer isso amanhã. Pois é. Esse é outro sermão sobre o qual eu já escrevi e que é maravilhoso. Aí eu não sei. Assim, a gente pode sacrificar as cartas e ficar só com os sermões? Aí pode ser uma opção de vocês. Se vocês quiserem, a gente fica só com os sermões e deixa as cartas. Não. A gente deixa as cartas e fica só com os sermões. Pode ser mais à frente, pode ser. Pode ser. A gente fica, então, eu posso incluir o do Nossa Senhora do Ó, que é magistral, é maravilhoso, que é uma alegoria ali, é um texto muito bom. Então, a gente fica com esses três para... três não, na verdade, a gente fica com Bom Sucesso, Bom Ladrão e Rosário. Aí deixa para outra o Espírito Santo e... Nossa Senhora do Ó, e aí pode entrar o da Quarta-feira de Cinzas, que é magistral. Tá bom. Então é isso. Eu quero registrar que eu estou impressionada como ele falou no Brasil o que Santo Antônio falou 400 anos antes na Itália e até hoje está vigorando esse texto. Esse homem que evoluiu. É a questão a crítica do que ele faz. E se a gente for ler o Sermão do Bom Ladrão também, é de uma atualidade, que é uma crítica política de uma atualidade lamentavelmente muito verdadeira ainda, que é a crítica à corrupção, né? Então é isso. Mais algum comentário? Eu vou dar um salto na minha vida. Pronto. Então, obrigada a todos e quem quiser um texto, eu tenho só o texto do Sermão da 60ª que eu entreguei na semana passada. O texto inteiro e o que mais? O texto que eu dei com a proposta do curso e a bibliografia, para você que não pegou, é importante. Tá? Você recebeu? Porque quem se inscreveu... Eu vou mandar amanhã os textos. Tá? E curioso, semana que vem, semana 19 dos indígenas, né? E eu passei ali pela porta do museu. Tá cheio, estão vendendo muito. Não vi, não. Todas no chão,
Nossa, a temática dos índios no Vieira é muito interessante, muito rica. Muito rica. Já se escreveu muito.